segurança e eficácia garantidas pela Anvisa, uma agência de Estado independente e que não sofre interferências do governo. Próximo slide, por favor. A previsão de entrega das doses, conforme previsão em contrato, diferentemente do que foi veiculado, seria de 8 milhões de doses em março. Eu vou explicar. O contrato foi assinado no dia 25 de fevereiro. E conforme o próximo slide, a gente identifica o escalonamento das 20 milhões de doses. Seriam 20 dias após a assinatura, 4 milhões e 30 dias após, mais 4 milhões. O que indica que a previsão contratual seria, desde que aprovado pela Anvisa, recebimento de 8 milhões de doses no mês de março, diferente de uma fake news dizendo que seria para maio. Essa contratação, ela visava suprir as necessidades do Brasil. Próximo slide, por favor. Isso aí é uma projeção do Ministério da Saúde, datada de 25 de março, onde nós tínhamos a previsão contratual que a grande maioria das vacinas da Pfizer, da Janssen e também do mecanismo COVAX Facility seriam disponibilizadas no segundo semestre. Então, com vistas a antecipar a disponibilização de doses, foram firmados esses contratos da vacina Sputnik V e da Covaxin, para atender justamente este momento, disponibilizando mais doses a partir do mês de março, de abril, de maio e de junho. Próximo slide, por favor. Aqui está o escalonamento previsto em contrato das vacinas, diferente das fake news divulgadas. Conforme previsto no contrato, próximo slide, por favor. Isso aí é o item 6 do contrato. As doses somente serão pagas após concluída a análise e a eventual aprovação integral pela Anvisa, para uso emergencial e temporário ou registro definitivo, e a entrega do produto. Mesmo que o produto viesse a ser entregue antes de a Anvisa aprovar, ele não seria pago, conforme o item 6.2.1. São cláusulas restritivas do contrato que traziam a garantia que não haveria dano ao erário. Ou seja, até o presente momento, não foi gasto nenhum real nessa contratação. Próximo slide, por favor. Diferente do afirmado por uma rede de televisão, a edição da medida provisória 1026, em 6 de janeiro de 2021, ela foi endossada, foi aprovada pelo Congresso Federal e convertida em lei no dia 10 de março. Ela possibilitou que 4 vacinas fossem contratadas antes de aprovação pela Anvisa. 4 vacinas, e não apenas a Covaxin. Foram a Coronavac, conforme a linha do tempo que eu mostrei do Butantan, que foi contratada no dia 7 de janeiro e foi aprovada pela Anvisa no dia 17 de janeiro. A Covaxin, a Sputnik e a Janssen, que foi contratada no dia 18 de março e foi aprovada pela Anvisa no dia 31 de março. Nós temos o compromisso com a verdade e temos que combater as fake news. Próximo slide, por favor. Quanto à contratação de um representante, por meio de um representante do laboratório produtor, conforme o guia da Anvisa sobre requisitos mínimos para a submissão de solicitação de autorização temporária de uso emergencial em caráter experimental de vacinas Covid-19, em vigor desde 2 de dezembro de 2020, a submissão deve ser realizada por empresa devidamente regular perante a Anvisa. Então, nós temos ali como exemplos, próximo slide, por favor. Empresa regular perante a Anvisa. Isso aí é uma imposição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Próximo slide, por favor. Então, nós temos ali, a AstraZeneca Oxford é representada pela Fiocruz, a Coronavac pelo Instituto Butantan, a Pfizer pela Pfizer Brasil, a Janssen pela Johnson & Johnson Brasil. A COVAX Facility, ela tem um tratamento diferenciado, acertado com a OMS e homologado pela Anvisa.
Então, toda vacina deverá ter um representante. Se não existe um representante do laboratório internacional no Brasil, ele vai colocar um laboratório, uma empresa brasileira, para fazer toda essa tramitação técnica da submissão junto à Anvisa. Apresentação de documentos, participação de reunião, tradução de papers, para poder submeter a vacina e conseguir a aprovação da Anvisa. Sobre a falsa afirmação de ser a única vacina contratada por meio de uma empresa que foi intermediária junto ao laboratório produtor, cabe informar que tudo ocorreu conforme as normas estabelecidas pela Anvisa e a necessidade de submissão e responsabilidade para aprovação da vacina junto àquela agência reguladora. Dessa forma, a contratação da vacina Sputnik V, do Instituto Gamaleya, Fundo Soberano Russo, e da vacina Covaxin, da Bharat Biotech, indiana, foram feitas por intermédio de seus representantes oficiais no Brasil, ambos designados pelos respectivos laboratórios produtores da vacina. Então, a Bharat Biotech, ela designou uma empresa brasileira para realizar a submissão junto à Anvisa e a comercialização da vacina, a contratação da vacina com o governo brasileiro. Quanto à alegação de exigências de celeridade por todos os servidores nos processos de vacinas, acelerando a tramitação burocrática, inclusive nos finais de semana, essa era a diretriz de trabalho e a rotina do Ministério da Saúde, para viabilizar vacinas para a população brasileira com a maior brevidade. Não havia tempo, de manhã, de tarde, de noite, de segunda a segunda, de forma a, com legalidade, realizarmos com celeridade toda a tramitação burocrática, pareceres jurídicos, análises contratuais, termos de referência, submissão do contrato e assinatura. A Bharat Biotech, ela informou que a Madison é a sua fornecedora logística, como o ministro Onyx Lorenzoni já apresentou, que realiza os contratos e a comercialização internacional. Foi ela, a Madison, que elaborou os invoices. Foram 2, senhores. A quantidade de doses. Próximo, por favor. Este é o documento que o ministro Onyx apresentou, que foi divulgado na mídia e que ele difere dos documentos oficiais recebidos pelo Ministério da Saúde. Então, nós temos ali em verde na base 300 mil doses. Este documento, se os senhores observarem o campo objeto, produto, os senhores verificam que está um campo pequenininho, apenas com escrito Covaxin. E nós vamos verificar o documento oficial recebido pelo Ministério que difere deste. Também recebemos um documento do representante confirmando que eram 3 milhões de doses, conforme apresentado no slide, quantidade de doses previstas. E o senhor Luiz Miranda teve conhecimento deste documento. Foi um e-mail para ele também, cópia para ele. Próximo slide, por favor. Este é o documento original que necessitou uma retificação, porque diferente do previsto no contrato com o governo brasileiro, ele previa o pagamento antecipado. O nosso contrato não previa o pagamento antecipado, somente após a aprovação da Anvisa e entrega do produto. Então, ele foi recebido pelo Ministério da Saúde em 18 de março, e ele previa o pagamento antecipado, mas já previa 3 milhões de doses, diferente do que andou circulando pelos veículos de mídia como fake news. E nós temos a retificação deste documento, e foi recebida pelo Ministério 23 de março, também prevendo 3 milhões de doses, mas aí prevendo pagamento conforme o previsto em contrato. Próximo, por favor. Opa. O governo brasileiro sempre atuou com celeridade, legalidade e transparência na negociação e contratação de vacinas contra a Covid-19, possibilitando que o Brasil dominasse o ciclo de produção do IFA
e da vacina pela Fiocruz, independendo de importação de outros países, e que até hoje fossem disponibilizadas e distribuídas mais de 123 milhões de doses de vacina nos estados. Portanto, não houve nem jamais haverá qualquer tipo de favorecimento e o governo brasileiro, na atual gestão, não pactua com nenhuma irregularidade. Eu queria, na conclusão, lembrar que, dentre as mentiras sacadas hoje, foi uma contra o líder do governo na votação da medida provisória que se transformou na Lei 14.124. É verdadeiro o fato que o líder do governo apresentou uma emenda ao artigo 16. Da mesma forma que o senhor Renildo Calheiros apresentou a mesma emenda do PCdoB. A mesma emenda foi apresentada também pelo senhor Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. Então, a insinuação fica no campo daquilo que eu abri essa apresentação, da pura maldade. Outro fato relevante que tem que ficar claro é que não houve nenhum pagamento. Não se despendeu, como explicou o coronel Elcio, pagamento algum, nem um centavo saiu dos cofres do Ministério da Saúde. Outro fato que é importante, eu quero fazer um apelo aqui, não sei se vai funcionar, mas a Rede Globo poderia, pelo menos, contratar um matemático para fazer conta direito, verificar a documentação e ver que os números que foram apresentados no Jornal Nacional não correspondem à verdade. Eu acho que a missão de um bom órgão de imprensa é de falar a verdade. E, por fim, queria lembrar que todos os fatos que nós relatamos aqui eram desde o dia 24 de março, de pleno conhecimento do senhor Luiz Ricardo Miranda, do senhor Luiz Miranda, deputado federal. E o que me intriga é o fato de que 3 meses depois, talvez depois de algumas conversas pelo Senado Federal, ele resolve ir a uma emissora de televisão e fazer o que ele fez hoje de manhã. A má-fé é clara, a suspeita da falsificação é forte, a Polícia Federal e os peritos é que vão determinar. O presidente já pediu, e o chefe da Casa Civil já enviou ao ministro Anderson, a abertura da investigação de todos os fatos pela Polícia Federal. O servidor que na nossa avaliação cometeu prevaricação, ele irá para a CGU, para um PAD, procedimento administrativo disciplinar, e nós encaminharemos à Procuradoria-Geral da República a investigação com os crimes cometidos pelo senhor Luiz Miranda, de denunciação caluniosa, produção de provas falsas, má-fé, e também o fato de que o seu irmão tinha pleno conhecimento de tudo o que nós apresentamos aqui. Trata-se, talvez, da maior fake news já produzida no Brasil. A quem interessa? Provavelmente as mesmas pessoas que cotidianamente, no Senado Federal, se dedicam a atacar o presidente Jair Bolsonaro. A diferença do nosso governo para os governos anteriores é que aqui a verdade é um valor. O servir a pátria é um compromisso. E nós vamos seguir assim, firmes, orientados para continuar transformando o Brasil. Nós estamos derrubando 40 anos de gente como essa, fazendo mal ao Brasil. Por incrível que pareça, eu comecei com um versículo bíblico. Há 2000 anos atrás, já se falava da luta do bem contra o mal. Nós vamos continuar firme nessa luta, porque o povo brasileiro quer um presidente honesto, um governo sério, que serve o seu país. Mas, acima de tudo, amamos o Brasil e reafirmamos que a nossa bandeira
será sempre verde e amarela. Muito obrigado.